prefeita, a gente primeiramente gostaria de saber o número de famílias e até que ponto eles foram atingidos. A gente sabe de destelhamento, mas o que mais aconteceu na cidade e também no interior? Bom, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Desde o momento que aconteceu o episódio, na mesma hora, eu fui... a gente assistiu, eu estava acordada quando aconteceu. Em seguida, entrei em contato com o secretário de obras e passei para ele que tomasse todas as providências e que não medisse esforços para atender as famílias. Aí, imediatamente, entrei em contato com a secretária de Assistência Social e Habitação, que já estava, inclusive, também já levando atendimento. Aí pedi que me pegassem, ela passou lá, me pegou e a gente foi prestar todos os primeiros socorros, atendimentos, onde a gente se dividiu em várias equipes. E aqui eu quero registrar assim, a agilidade da Secretaria de Obras junto com a Secretaria de Assistência Social e Habitação, onde os servidores não mediram esforços, os servidores foram assim incansáveis, eles se doaram, eles incorporaram com a situação de uma certa forma, que as horas passavam e a gente não sentia, né? Quando a gente viu, era 2 horas da tarde, ninguém tinha almoçado, ninguém se preocupava consigo. E aquele desespero todo daquela madrugada que a gente não conseguia acreditar que nós estávamos vivenciando aquela barbaridade, aquele desastre, onde a gente olhava, estava fora do lugar, era árvore, era poste, era fios de luz, era casas, eram pessoas desesperadas, era gente de carro andando para ver se também podiam ajudar no socorro, né, nos primeiros socorros. Eu confesso para vocês que foi uma cena que eu gostaria de não assistir mais. E de uma certa forma a gente fica impotente porque tu não tem como tu ir contra, né, essas adversidades da natureza, tu não tem como ir contra. E graças a Deus, como a nossa secretaria é preparada. E há uma semana atrás eu conversando com a Denise, eu disse: Denise, como é que tu está de lona lá? Ela disse: não, nós estamos preparados. Nós tínhamos depositado 7 bobinas de lonas, compramos acho que mais 3 ou 4, usamos de 10 a 11 bobinas, com 100 metros, né, cada bobina, com 8 metros de largura. E graças a Deus aquilo ali foi o que nos socorreu e ajudou a levar, né, os primeiros socorros para as pessoas. Aí a gente imediatamente começou a distribuir lonas e tentando ajudar as pessoas, tentando tirar árvores do meio das estradas. O Everaldo, a gente parava o carro, fotografava, tirava a árvore, a gente não sabia o que ia fazer primeiro. Os fios todos no chão, não tinha como passar, e as pessoas ligando e pedindo socorro. E, enfim, com as nossas equipes, a gente conseguiu, naquela noite, levar os primeiros socorros para as famílias, e o dia foi amanhecendo e foram aparecendo voluntários, pessoas assim, as quais eu quero registrar aqui o nosso agradecimento. Foram até a Secretaria de Obras, se colocando à disposição, colocando caminhões à disposição, colocando caminhonetes à disposição. E assim nós fomos socorrendo e atendendo, né, fazendo o primeiro atendimento para as pessoas. Aí veio o problema da energia elétrica e da água, que o mais importante, assim, o que mais abala as famílias é a água, porque a água, né, é vital, as pessoas não ficam sem luz você fica, mas sem água é muito complicado. Aí já apareceu a equipe da Secretaria da Agricultura, que também se deslocaram para o interior, e nós fomos nos revezando. Eu, como equipe, fui para Val de Serra, o secretário da Agricultura com o procurador jurídico foram para Santa Júlia, o vice-prefeito foi com as assistentes sociais para Ramada, e assim a gente foi tomando as providências, não esmorecemos em nenhum momento, tomamos as providências, fomos levar também atendimento para o interior do município, e na mesma hora acionamos, né, RGE, Corsã, e foi uma força-tarefa, onde a gente conseguiu, num tempo recorde, eu acredito,
Hoje o município já voltando, não na sua totalidade da normalidade, porque nós temos todo o interior ainda, onde hoje a RGE, a recém está entrando, né? Porque ela procurou solucionar o problema da sede do município primeiro, que foi bem menor. Nós temos hoje praticamente 80% da energia elétrica já recuperada na cidade. Temos em torno de umas poucas ruas que ainda não foi solucionada porque a situação foi bem grave. E já estão no interior do nosso município, que a situação é muito grave no interior. Agora mesmo eu liguei para o engenheiro da RGL, não tem previsão do término, mas eles estão atendendo principalmente onde sai a maior produção de leite. A FEPAGRO foi uma das mais atingidas, mas vai ficar por último, porque não tem problema ali de produção de leite, né? De ter que tirar o leite, de precisar da energia para a ordenhadeira, enfim. Então, e o problema da água já está solucionado no município. A Corsã trouxe 3 geradores, o município foi em busca para colocar mais um gerador, mas graças a Deus não foi preciso. Disponibilizou mais um caminhão-pipa e onde dessa forma a gente foi então atendendo de acordo com as necessidades. A RGE está com 17 equipes, deslocou 17 equipes para Júlio de Castilhos. Vocês imaginam a gravidade da situação, onde não tem uma rua que tu passe que não tenha um fio caído, um poste caído. Foi uma destruição bem grande. A gente não espera por isso, né? Mas enfim, as árvores tu retira ou tu replanta. Agora, o problema da energia elétrica é complicado. É complicado porque atinge famílias, muda toda a tua normalidade, interfere na normalidade do andamento, né? A escola, nós com as escolas fechadas, sem condições de ter aula, acreditamos que a partir de amanhã tudo se normalize, né? Porque agora a luz, a energia elétrica já foi recuperada, a água também já normalizada, já em uma situação segura, porque também não adianta devolver energia elétrica se não for numa situação segura, onde o engenheiro Bom dia, Gabriel. nos Vamos passava lá, então, dando isso. sequência ao conhecimento da prefeita. Então, é mais ou menos isso. Eu me coloco à disposição de vocês, eu fiz um resumo. Prefeita, ontem a senhora recebeu a Defesa Civil no município. Quais são as próximas providências, principalmente na situação de recursos para a cidade? Bom, a Defesa Civil veio ontem, a gente fez todo o levantamento, amanhã de manhã ela vai retornar. O secretário da Agricultura, acho que hoje estava... À 1h30 vamos fazer a 1h30 reunião vai fazer uma do reunião Conselho e a Defesa Civil do município. Do Conselho de Desenvolvimento Agropecuário e a Defesa Civil, a qual aqui quem coordena é o professor Hildo Trevisão, secretário de Agricultura, onde vão levantar aí também os prejuízos, né, na agricultura. Lavoura de trigo, azevenha, aveia, leite. A produção de Já leite. se fala, prefeito, em perdas aí de mais de 30% na questão do trigo e também na questão do leite, né? Porque o leite, sem energia, nós temos aí, principalmente os tampos todos, botando o leite fora porque não tem condições de manter refrigerado. Essa perda terá como daqui a pouco os agricultores serem ressarcidos de alguma forma dessas condições? Isso é muito difícil, muito difícil. Perderam animais também. O que é a situação de emergência? A situação de emergência, ela pode facilitar quanto aos financiamentos, quanto aos prazos, mas ressarcir particulares, isso não podemos esperar porque não vem. Inclusive, a gente decreta a situação de emergência, mas o município vai ter que tomar as providências imediatas, vai ter que fazer essas reposições de telhas e talvez venha recurso do Estado e da União. A gente não espera, porque eu sei de outros municípios que decretaram a situação de emergência e até hoje não veio recurso. Nós esperamos que venha, por mais que demore, a gente espera que venha, né? Mas, a exemplo de outros municípios, já estão no 3º decreto de situação de emergência e até hoje não receberam nenhum centavo. Então, a gente
decreta esperando que venha recurso. Nós esperamos sim que venha recurso, mas não é um recurso imediato, não é um recurso que venha fazer esse socorro imediato. O município vai ter que arcar com essas reposições de telhas para aquelas pessoas que comprovarem que são de baixa renda. Agora, aquelas pessoas que têm condições de comprar, infelizmente, o município não tem como repor. Prefeito, e a questão da liberação do fundo de garantia, somente na situação de calamidade pública? Calamidade pública é perda praticamente total, que não é o caso de Júlio de Castilhos. Nós não podemos decretar a situação de calamidade, porque não é. E nós estamos, inclusive a situação de emergência, os prejuízos eles têm que até 2% da receita corrente líquida do município, senão também não se enquadra. A burocracia é muito grande, as exigências são bem maiores, né? Então, nós temos que contar mesmo agora numa situação de emergência, numa atitude imediata, nós temos que contar sim com os recursos do município, infelizmente. Prefeito, o maquinário do município estando em ordem, tendo bastante quantidade também, estoque de lonas e telhas, contribuiu para o socorro imediato? Foi essencial, eu diria que foi essencial. A nossa frota de veículos, as máquinas, os veículos pesados, e aqui mais uma vez eu quero registrar o profissionalismo do nosso servidor público, de retirar uma árvore em cima de uma casa, assim, a facilidade com que eles tiravam, a experiência que eles têm, a prática de retirar aquela árvore sem atingir a casa, assim. Vocês não têm noção, é só quando a gente assiste de ver, graças a Deus, o quanto nós temos servidores preparados, né, profissionais. Eles foram além de ser muito ágeis nessas operações, a experiência e a prática que eles têm. Então, eu vou dizer para vocês que isso gratifica e dá um certo conforto, né? Uma certa segurança para a gente, porque eles foram, assim, essenciais nesse primeiro momento de ir socorrer, de tirar árvores caídos no asfalto, na estrada, de tirar dos fios, que tinha muitos fios caídos naquele momento ali. E as primeiras atitudes nossas, as ações da Secretaria de Obras, dos nossos servidores, elas foram essenciais. E aí que a gente vê o quanto é importante tu ter um parque de máquinas equipado, tu ter uma prefeitura equipada com bons veículos que possam se deslocar com mais agilidade, né? Porque muita coisa a gente impediu que acontecesse, né? De retirar as pessoas de dentro das suas residências, muitos resistiam, mas a gente conseguiu tirar, levar para os vizinhos, acomodar, né, nos vizinhos. As pessoas muito solidárias corriam com socorro, com lonas. Quem tinha lonas em casa também já corriam para socorrer os vizinhos. Então, o nosso município, o nosso povo, a nossa gente, ele é muito solidário, ele é muito prestativa, muito pronta para ajudar. E isso é uma característica de Júlio de Castilhos, é a hospitalidade da nossa gente, né? Prefeita, que lições se tira de uma situação como essa? Eu diria assim que em primeiro lugar o município tem que estar preparado para as emergências, porque um município que não está preparado para a emergência, eu acho que deveria ser horrível para um prefeito ver o seu município, sua cidade desabando, e ele se tornar impotente de fazer as coisas. E graças a Deus eu não me tornei. Eu vi que eu tinha estrutura para atender e eu vi o quanto é importante o município estar preparado. Tu ter as tuas reservas, por exemplo, nós com a nossa reserva de contingência, graças a Deus, que é justamente para as emergências, nós tínhamos essa reserva de contingência onde a gente pode lançar mão para fazer esses primeiros socorros, atender essas pessoas, né? E eu não me senti impotente em nem um minuto. Não me senti impotente por causa de uma equipe pegando junto, correndo, somando forças. Não me senti impotente porque eu tinha toda uma estrutura que o município tem para oferecer, para atender a sua gente.
e não me sentir impotente, porque eu sei que, graças a Deus, eu posso contar com aquele recurso para fazer esses primeiros socorros aí para essa gente que mais precisa, porque quem precisa vai em busca, foi lá, arrumou, estava arrumando suas casas. Agora, aquele impotente que, né, levou uma vida para construir uma casinha e de uma hora para outra tu ficar sem todo o telhado de uma casa, sem falar em todos os prejuízos que molhou, que móveis, utensílios, enfim. Né? Então tu vê que isso te dá força e te dá coragem para tu seguir em frente, para tu recuperar a tua cidade. Todo mundo fala, né, que a cidade está bonita, está bem arrumada, bem organizada, bem preparada, e de repente vai tudo para o chão. Mas imediatamente as nossas secretarias, a nossa estrutura do município já está colocando em dia, nós haveremos de reconstruir e deixar a nossa cidade mais bonita ainda do que era. Mas o que mais me preocupa é dar esse atendimento a essas pessoas. É ver que as pessoas estavam sem água, sem luz, e nós imediatamente acionamos a Corsã, acionamos a RGE e conseguimos levar. Conseguimos não deixar ninguém sem água e num momento recorde, praticamente devolver a energia elétrica. Então, isso é que nos dá força para continuarmos e olharmos para frente com muita coragem, com muita união e não esmorecer. Não esmorecer. E eu acho que a maior lição de vida para mim é isso. É não cruzar os braços e saber que as pessoas podem contar sim com o apoio do poder público, que o poder público está preparado para levar atendimento às nossas famílias. Não somente nessa situação difícil que foi através de um vendaval, mas em outras situações que porventura vierem a acontecer, nós estamos aí prontos para trabalhar e preparados para levar o atendimento, especialmente os primeiros socorros para as pessoas, especialmente para aquelas que mais precisam e contam com o poder público, né? E que esperam atitudes e ações do poder público. Prefeita, com relação às casas novas na Santo Antônio, que tinha previsão de entrega antes do Natal, a gente sabe que grande parte delas sofreram destelhamentos. Como é que fica a situação a partir de agora? Essa previsão de entrega vai ser atrasada, até em função de que a Crenor ainda não compareceu ao município para fazer uma avaliação, né, daqueles estragos que sofreram lá na Santo Antônio também, as novas casas. Nós temos um contrato, a responsabilidade é da Crenor, que é o agente financeiro, que é responsável pela a empresa construtora que está construindo as casas. Essas casas eram para ter sido entregues bem antes, foi prorrogado até dezembro, novembro, né, Denise? Nós esperamos que essas casas sejam entregues e sejam concluídas. Nós temos esse contrato e nós vamos cobrar esse contrato. Segundo informações, parece que já foi prorrogado para entregar em março ou abril. Abril, né? Junho. Né? Junho. Eu vou... Já convocamos o senhor Ailton, não compareceu na última reunião. Nós vamos convocá-lo mais uma vez e que, se ele não aparecer, nós vamos tomar as medidas cabíveis que nós temos que está né, ao alcance do município. Mas ele já deveria de estar aqui. Até porque na última reunião que teve, que ele compareceu, ele prometeu a entrega de pelo menos 20 casas agora no mês de novembro, né, prefeito? Isso não é responsabilidade nossa, é responsabilidade exclusiva da Crenor. Eu acho que nós estamos trabalhando com gente séria, espero que esteja trabalhando com uma empresa séria, com pessoas sérias e que não misturam as coisas, né? Porque eu acho que os nossos compromissos têm que estar em primeiro lugar. Assim é que eu espero dele, que ele venha a Júlio de Castilhos e que venha resolver os problemas pendentes. Prefeita, decretada oficialmente situação de emergência, uma das grandes preocupações por parte da própria comunidade é o fato do atendimento. Mas existe aquela necessidade que também nos obriga a perguntar o seguinte: adianta correr a administração ou é necessária uma organização para ser realmente bem atendido dentro de uma situação que crie o verdadeiro termo da palavra normalidade? Ou seja, vamos fazer as coisas com calma que tudo será resolvido?
agilidade e eficiência. Eu não posso separar uma coisa da outra, porque o momento é de fazer as coisas com muita rapidez e também com eficiência. Agora essas pessoas vão ter que comparecer na Secretaria de Assistência Social e Habitação para poder ser feita essa avaliação, onde as profissionais de as assistentes sociais irão nas residências fazer todo esse levantamento, todo esse relatório. Aquelas pessoas que se enquadrarem irão receber, sim, essas folhas de brasilite para poder cobrir e recuperar suas residências. Então, o primeiro passo é procurar a Secretaria de Assistência Social para ser feita essa avaliação toda, para ver se enquadra, para a gente poder, então, levar o atendimento. Essa é a primeira atitude que as pessoas têm que tomar. Eu já estive visitando alguns bairros, a gente já orientou, mas é bom que elas procurem imediatamente a Secretaria de Assistência Social, até para a gente ter esse levantamento oficial para poder passar para os meios de comunicação, porque hoje ainda a gente não sabe se foram 500, 600 famílias, nós não sabemos ainda oficialmente, a gente está trabalhando com dados extra-oficiais. Então, por isso que a necessidade de procurarem a Secretaria de Assistência Social. E aí será feito esse relatório, esse levantamento, todas aquelas famílias que se enquadrarem, elas vão ser, sim, a Secretaria vai repassar essas folhas de brasilite para recuperarem, né, a recuperação das suas residências. Prefeita, em relação ao Expojuc, que cada ano que termina o Expojuc, sempre um sucesso, você já começa no mesmo outro dia a pensar na próxima edição. E diante dos fatos que somos mais devastados pelo ventaninho lá, o Expojuc, a senhora vê ameaçada a próxima edição, 2015, o município vê a situação no momento lá? A gente ainda não sentou, porque estamos dando uma pausa, né? Primeiro para um descanso, que ainda nem foi feita a primeira reunião para prestação de contas. Eu acredito, nós não fizemos nenhuma avaliação, não sentamos, não conversamos, eu vou falar por mim, a minha opinião pessoal. Eu acredito que não vai vir, claro, houveram muitos prejuízos, mas eu acredito que a gente vai trabalhar para que não venha em prejuízo da próxima feira. Não sei ainda, não conversei com os outros parceiros, estou falando por mim, mas eu acredito que a gente vai fazer de tudo para que não venha em prejuízo. Apesar dos prejuízos terem sido muito grandes, avaliados já em mais de 1 milhão, a gente haverá de encontrar uma saída, um caminho para que não venha prejudicar, né, a feira, que é um evento que marca o nosso município, um evento importante para o município, o maior evento do nosso município, né, e que a cada ano vem crescendo e que a cada ano vem abrindo portas para o desenvolvimento de Júlio de Castilhos, né. Realmente é o momento em que a gente torna o município visível e automaticamente trabalha com o maior objetivo do fortalecimento das empresas locais, mas também em busca de novos investimentos para o município. Mais alguma coisa? Eu desde que eu existo, eu não tenho recordação. Lá quando eu era muito pequena ainda, eu lembro que houve um vendaval forte, 79, eu acho que foi 79? 69. Eu era pequena realmente. Eu não tenho assim lembrança, mas a gente escutava dos pais da gente, enfim, que houve, mas dessa magnitude eu acredito que não. Acredito que não. Aconteceu de destelhar alguma casa, mas de arrancar árvores inteiras, de cair postes, de cair praticamente uma rede elétrica inteira, assim, derrubar, arrancar casas, né, como arrancou ali aquele prédio inteiro. Isso eu nunca vi em toda a história do nosso município, eu nunca vi, nem ouvi ninguém comentar. Sem dúvida, eu acredito que foi a maior catástrofe que aconteceu no município, foi essa e vai ficar registrada, mas nós queremos esquecer. É uma página virada. Eu quero dizer assim, né, para todos vocês que
muita força, muita coragem, vamos esquecer o que aconteceu e tocar para frente. Que isso sirva para a gente buscar mais coragem ainda e mais força para trabalhar para o nosso município, continuar investindo no município, fazendo com que o nosso município se torne cada vez mais desenvolvido, que progrida cada vez mais, que as pessoas tenham mais força de trabalhar ainda e acreditar em dias melhores e acreditar que é possível sim, somando forças todos juntos, reconstruirmos a nossa cidade, torná-la cada vez mais bonita, com mais atrativos ainda. Toda dificuldade para mim, eu me espelho nas dificuldades e cada desafio para mim é um passo para ir em busca da vitória. Isso me fortalece e acho que fortalece todo ser humano, né? A dificuldade, quando tu passa trabalho para conseguir as coisas, quando tu vai por degraus e cada desafio que sirva para a gente crescer cada vez mais em busca de vitórias, porque a gente não consegue vitórias sem desafios. Isso eu tenho presente na minha vida. Todas as minhas conquistas, elas foram através de muita dificuldade, de uma caminhada longa, e isso é próprio da vida. Não existe, ninguém é feliz totalmente, não existe uma vida sem tu ter dificuldades, obstáculos, isso faz parte. E faz parte para a gente crescer como ser humano. Eu tenho em mente assim que números são essenciais, mas para mim eu sempre coloquei as pessoas em primeiro lugar. E eu acho que no lugar que eu gosto de fazer, trabalhar com as pessoas, procurar levar, ajudar as pessoas, porque a política ela é um instrumento para facilitar a vida das pessoas. E quando tu vê que tu sente que tu pode fazer alguma coisa, que tu vai melhorar a vida daquela pessoa, isso nos gratifica. E isso vem da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Ninguém consegue ser secretário da Assistência Social se tu não tem isso em mente, né? Em primeiro lugar as pessoas, porque lá a gente lida com todo e qualquer tipo de dificuldade. E lá é o primeiro passo para buscar alguma coisa. E ali a gente conhece a realidade da vida, a realidade de cada um. E é naquele lugar que a gente vê que a vida, ela é muito... Meu Deus, as coisas não nascem prontas. E a gente consegue acompanhar assim, o quanto existe ainda dificuldades, o quanto existe ainda miséria, o quanto existe ainda pobreza, né? O quanto nós estamos longe de uma vida digna, né? Da igualdade social. E ali naquela secretaria a gente consegue se colocar diante dessas pessoas, e é aí que a gente valoriza cada dia mais a vida que a gente tem. E que muitas pessoas são felizes e não sabem, e com qualquer dificuldade começam a puxar para trás, a querer esmurecer, a querer desanimar. E não é assim. Não é assim. As dificuldades, elas existem justamente para a gente crescer como ser humano e enxergar a vida de uma outra forma, de um outro ângulo. Assim que eu vejo tudo isso, eu acho que nada acontece por acaso. Tudo que acontece na vida da gente é uma lição para a gente aprender, né, e crescer como ser humano.